Que negócio é esse, Sebrae? 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 Você sabia que o estoque é um dos ativos mais importantes de uma empresa? Ele é responsável por armazenar os produtos que serão vendidos. Além disso, quando bem gerido, contribui para evitar prejuízos e garantir a satisfação dos clientes. Eu sou Dudu Schechtel e no episódio 80 do nosso podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, você vai saber quais são as melhores práticas para otimizar o gerenciamento do seu estoque, reduzir perdas e maximizar os seus lucros. E para essa conversa, convidamos o integrante do nosso time aqui. Ele é especialista que é de casa, né? Analista aqui do Sebrae Minas. Vamos receber diretamente lá do Planalto, Bruno Ricói. E aí? Olá, Dudu, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez falando desse ponto tão importante na gestão de negócios que é o estoque, né? Algumas pesquisas apontam que a disponibilidade imediata de produtos é fator crucial na decisão de compra dos clientes. Nos Estados Unidos, as empresas perdem cerca de $1 trilhão em vendas por ano devido a problemas de gerenciamento de estoque, como falta de produtos nas prateleiras. Gente, e não é só lá fora não. Aqui no Brasil também tem muita empresa perdendo cliente e passando aperto por não fazer um controle de estoque adequado. Ô Bruno, diante desse cenário aí, que eu acabei de ler aqui para você, qual que é a importância e vantagens para as empresas terem realmente um controle de estoque nos dias de hoje? Dudu, olha, essa introdução que você fez, né, isso é interessante, porque ela tem uma via de mão dupla aí. Porque quando a gente fala que as empresas perdem muito dinheiro por não ter estoque, só que também às vezes incentiva as pessoas a mostrar que elas precisam de ter um estoque muito grande. Então, qual que é a importância do controle de estoque é justamente entender qual que é a real demanda que eu tenho, sim, qual que é o real tamanho de estoque que eu preciso, para que também eu não tenha muito estoque parado. Estoque é dinheiro parado. Então, quando o empreendedor ele começa a pensar, olha, não pode faltar mercadoria para o meu cliente, por exemplo, o que acontece? Às vezes ele está comprando a mais do que ele precisa. Entendi. E aí ele está parando muito dinheiro. Muitas vezes, as empresas às vezes estão em dificuldade financeira simplesmente porque o dinheiro está parado lá. Enquanto é mercadoria, enquanto é matéria-prima, aquilo não virou dinheiro. Ela só vai conseguir ter liquidez naquilo, conseguir pagar as contas depois que ela conseguir revender aquilo. Então, o estoque muito alto também é um grande problema, assim como a falta de mercadoria. Então, o controle de estoque, ele vai fazer exatamente dar essa informação para o empresário, para o empreendedor, da quantidade necessária e o que está acontecendo, né? Toda a movimentação, entrada, saída. Então, ele vai mostrar um espelho do que ele tem lá parado no estoque. Ou seja, está dentro das principais causas de perdas, assim, de estoque. Mas como evitá-las? Você tem outras dicas para falar para a gente também? Como evitar as perdas de estoque, isso, né? Sim. Ó, o controle ele já vai dar uma boa base. Por quê? Eu vou enxergar ali dentro o que eu tenho, e se eu tenho coisas a mais, eu de repente posso pensar em fazer uma liquidação, alguma coisa, para baixar aquele nível de estoque, já que quando eu tenho um estoque a mais, significa que eu tive um erro. Um erro no planejamento, ou um erro nas compras, né? Às vezes é comum, quando a gente está falando aqui de realidade de pequeno negócio, aquele vendedor passar lá e falar, olha, tem uma campanha muito legal aqui, se você comprar uma quantidade a mais, de repente eu vou te dar um desconto e isso vai ser legal. E na cabeça do empresário, aquilo é bom, poxa, um desconto, então eu vou conseguir ganhar mais. Só que ele não pensa quanto tempo que ele vai demorar para vender aquele estoque. Entendi. E aí aquilo fica parado. Então uma das grandes ferramentas que a gente tem é esse controle de estoque para ajudar a gente não ter perdas. Dimensionar bem o que eu tenho para vender. O que eu vou vender, né? Olha, as minhas vendas vão acontecer. Com base em quê? Eu estou embasando bem para eu fazer essas compras? Eu estou comprando pensando na minha previsibilidade de venda? Então isso é bastante importante e ajuda muito. Mas existem assim, outras estratégias de gerenciamento, por exemplo, de estoque recomendadas, diferentes tipos assim, de negócio. Por exemplo, tem varejo, tem... que mais que tem? Tem manufatura, né? Tem atacado, tem assim, como estratégias? Tem. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está pensando em grandes empresas, às vezes a gente começa a segmentar dessa forma. Olha, se eu vou fazer, por exemplo, um just-in-time para pensar lá na manufatura, isso é muito comum. Só que quando a gente está pensando na realidade do pequeno negócio,
ela é bem diferente das grandes. Então, o empreendedor ele não tem talvez aquela capacidade financeira e até capacidade operacional para fazer várias coisas ali. Então, o importante é ele entender várias estratégias que se tem. Por exemplo, fazer uma curva ABC. O que é curva ABC? É aquele famoso diagrama de Pareto, aquele 80-20. Sei. Então você vai fazer uma análise dentro das mercadorias que você tem, dentro do estoque que você tem, o que é mais importante. Então 20% daquele estoque, daquelas mercadorias, ele está lá na classe A. Que é o quê? São aqueles que são mais importantes, que vão vender mais, ou que tem maior valor agregado, que tem um maior custo. Então é onde eu preciso de prestar mais atenção. Aquilo não pode faltar de jeito nenhum. 30% disso está nos intermediários. Então, ó, eu também tenho que ter bastante atenção, mas ele está ali no intermediário. Ele não é tão importante quanto aqueles 20%. E os restantes, os 50%, ele está na classe C. É onde eu tenho uma movimentação muito grande, mas ele não é tão importante para mim. Então, às vezes, eu tenho um volume muito grande disso, e aí o que eu posso fazer? Prestar atenção para manter o meu foco naqueles produtos que são do ar. Então isso também é uma estratégia legal. Tem também essas estratégias de entender qual que é a demanda, qual que é a demanda do mercado, qual que é a demanda dos meus clientes. Isso é importantíssimo para me enxergar qual que é o nível de estoque que eu preciso de ter ali. Então enxergar o meu mercado ali, ver o que está acontecendo. Às vezes tem produtos que estão em falta. Então os produtos que estão em falta, eles vão ser mais valiosos para mim. Então se eu conseguir ter um estoque legal disso lá, eu vou conseguir ganhar um dinheiro a mais. Se eu tenho um produto que ele está com uma oferta muito grande, automaticamente o preço dele vai estar mais baixo. Então, de repente, eu posso trabalhar ele de uma forma melhor ali, ter menos dele ali para me conseguir ganhar mais com os outros. Então, essas estratégias, é importante o empreendedor, o empresário, olhar para o tipo de negócio que ele tem, mas também para a capacidade. Senão a gente começa a falar com ele um monte de estratégia, né? E aí a gente tem, assim, no mundo empresarial, esses financeirês, né? Esses termos muito técnicos que às vezes o empresário pequeno, por exemplo, ele não consegue entender. Mas é importante o quê? Ele compreender o que cada um representa e ver dentro da capacidade do seu negócio o que ele vai conseguir aplicar. Porque não adianta ele pensar, por exemplo, no just in time, né? Just in time, vamos pensar nas grandes indústrias aí. Por exemplo, essas grandes indústrias, o que eles fazem? Os fornecedores deles estão no entorno. Então, quando vai instalar uma grande fábrica, uma grande indústria, normalmente vem um cinturão de fornecedores ali no entorno. Por quê? Porque eles trabalham com just in time. O que é o just in time? É fazer a logística... Eu ia te perguntar, esperando só você respirar para falar. Esse just in time é ao pé da letra em inglês, apenas no tempo e tal? Explica aí para gente. É o entregar ou produzir no tempo certo. Sim. Então, as empresas elas vão criar um modelo de produção onde tudo vai se encaixar no momento correto ali. Então, para que a empresa ela não precise ter um estoque gigante, ou que ela precise, ou que tenha algum atraso naquela produção dela, o que acontece? Os fornecedores estão ali próximos. Então ela faz o pedido e o fornecedor vai entregar no tempo certo e ele está muito próximo, então aquilo tem uma capacidade, uma previsibilidade de dar errado muito pequena. Então, jogando para o lado dos pequenos, o que o pequeno pode fazer, tirando esse case, por exemplo, do Just in Time? Começar a pensar no negócio dele nos fornecedores que já tem próximo, já que ele não tem, por exemplo, o poder de de uma grande empresa de trazer os fornecedores para ele, né? No caso dele, acontece ao contrário, né? Então, ao invés dos fornecedores vir até ele, ele tem que ir até os fornecedores. Então, por exemplo, se ele está numa cidade pequena, deixa eu pensar nos produtores locais aqui, porque isso vai otimizar aqui o meu estoque. Eu vou ter uma necessidade de comprar menos, isso vai ter um impacto no meu negócio, porque eu vou ter uma rapidez ali, já que eu vou pegar dos produtores locais. Então, isso tanto se aplica numa pequena cidade ou numa cidade do interior, como também nos grandes centros. Olha, ao invés de eu estar comprando em outra cidade, deixa eu ver o que tem aqui mais próximo. Então, isso seria assim, pensar nesses modelos, por exemplo, como um just in time, na realidade do pequeno negócio. Então, a gente tem sempre que ver o que tem de boas práticas e enxergar o tamanho do meu negócio e o que eu posso aplicar nele. Puxa vida, hein, cara? Fala bem, hein, cara? Puxa, pode tomar, não fala o que é, não, porque muito podcast aí, né? Os podcasts não falam o que tem na... É igual a caneca do Jô, né? Tem um segredo, né? Só quem participa, né? Mas aqui não tem segredo, não. Só tem uma aguinha aqui, eu sei que você tá afim de tomar uma água e que você fala bem pra caramba também, né, Bruno? Bacana.
A gente fala bastante, né? É isso aí, não pode continuar falando enquanto eu tomo minha água aqui também. É isso aí. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tomo a água e você responde. Que é o seguinte: quais são realmente os indicadores do desempenho, como é que chama? KPIs, né? KPIs, como é que chama? KPIs, né? Fica bonito, né? Tá depois do Just in Time. Just in Time. KPIs, né? É isso, KPIs. KPIs ou KPIs ou indicadores de performance, né? CAPS nunca pode falar assim, né? Fala do jeito que quiser, né? Mas o importante é entender que é indicadores. Não, meu querido, Just in Time. Gostei do KPIs. KPIs. Legal. O importante é entender que o quê? São indicadores de desempenho. Sim. E o que são indicadores de desempenho? São formas da gente filtrar dados ali no nosso negócio, que esses dados vão servir para a gente tomar decisões. Alguns indicadores para a área de compras, né, para a área de suprimentos, são importantes para a área de estoque. São, por exemplo, giro de estoque. O que seria giro de estoque? Seria eu entender dentro dos produtos que eu tenho, na minha relação de estoque, quanto tempo ele gira, ou seja, em quanto tempo ele é vendido. Porque se a gente imaginar, olha, eu compro o produto. Esse produto ele chega, ele entra no meu estoque e ele demora um certo tempo para ele ser vendido. Então a análise desse tempo que ele demora é o nosso giro de estoque. Então esse é um indicador importante. Por que ele é importante? Para eu comprar produtos que tenham um giro maior. Se eu falei lá atrás que estoque é dinheiro parado, vamos imaginar que é o seguinte, olha, se eu tenho produtos com giro baixo, com baixo giro, ele vai demorar mais tempo para me vender. Então, automaticamente, o meu dinheiro vai ficar mais tempo parado. Isso impacta totalmente lá no meu financeiro, impacta no caixa. Às vezes está faltando dinheiro para pagar os compromissos, aluguel, água, luz, telefone, porque eu estou focado em produtos que, às vezes, eles até teriam uma margem maior, mas eu demoro muito tempo para vender eles. Então, o dinheiro fica parado lá. Então, analisar o giro do estoque também é bastante importante. Um outro indicador bacana, legal, assim, da gente pensar, é a taxa de ruptura. Tem com nomes bem legais, assim, né? Sim, conhecimento, quem conhece sabe falar, né? O que é taxa de ruptura? O que é? O que é, né? A taxa de ruptura é quanto tempo eu fico sem um determinado produto em estoque. Olha, se o meu cliente está buscando, você começou falando, né, a importância que se tem de empresas que estão perdendo dinheiro porque não tem produtos em estoque. Então a taxa de ruptura ela vai exatamente ajudar a não acontecer isso. Eu vou analisar dentro de cada produto que eu tenho quanto tempo que eu estou ficando sem ele. Ou seja, o meu fornecedor, ele atrasou, ele pisou na bola na hora de entregar lá, né? Ou o meu setor de compra, ele não fez compras com a previsibilidade certa. Ou então, aconteceu uma coisa, eu vendi mais daquele produto do que eu precisava. E aí eu fiquei sem. Então, eu começo a analisar também. A taxa de ruptura também é um indicador bem importante. Cobertura de estoque. Se eu falei quanto tempo que eu estou ficando sem, a cobertura de estoque é por quanto tempo eu tenho estoque suficiente para atender as minhas demandas. Então esse também é um outro indicador de extrema importância dentro do meu negócio. Já que eu estou pensando, olha, se eu não posso ficar sem produtos, mas eu também não posso comprar produtos em excesso, por quanto tempo, com base nas minhas demandas, esse estoque vai atender? Então esse também é um outro indicador de extrema importância, outro KPI, né? Eu quero saber de você, o treinamento também, qual que é o treinamento, assim, como esse treinamento adequado também pode contribuir realmente para que você possa ter essa tranquilidade com o estoque e tudo, com o treinamento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre treinamento, que é importantíssimo também, não? Em gestão de negócios, né? A gente está falando de negócios e às vezes a gente relaciona muito negócios com a estrutura da empresa, mas negócios são feitos por pessoas, Sim. né? É de pessoa para pessoa. Então, quando você está relacionando uma pessoa de uma empresa com outra pessoa, aí sim está gerando um negócio, não são as estruturas físicas. Então, o treinamento ele é importante em qualquer área. Na nossa área que a gente está falando aqui de estoque, você imagina esses indicadores que a gente pensou aqui. Por exemplo, se a gente for pensar na perda, quanto de perda se tem, se a gente for pensar numa área alimentícia, né, onde a gente tem data de validade, se o meu funcionário ele não entender a importância que tem aquele estoque para o resultado do negócio, eu de repente não vou ver o prazo de validade, vou ter perda. Então, capacitar esses funcionários para que eles entendam o que eles têm que fazer. Uma coisa que eu gosto muito na área de finanças, que eu tenho trabalhado muito, falado muito sobre isso, é sobre tecnologia. Porque a tecnologia vem para facilitar a nossa vida e também para reduzir custos, né? E custos são essenciais a gente estar reduzindo.
Então, se a gente for pensar em tecnologia no estoque, se eu tenho uma tecnologia lá, por exemplo, para fazer a contagem de estoque, então hoje tem contagem de estoque por etiquetas de radiofrequência, o RFID. Então, quando a gente está falando em radiofrequência, é o que? Cada mercadoria, ela tem ali uma etiqueta e essa etiqueta ela vai ter as informações. Inclusive, eu posso fazer a contagem de estoque através disso. Mas se o meu funcionário não está preparado, não está capacitado para fazer isso, eu vou fazer um controle que ele não vai ter assertividade. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente falou lá dos indicadores de tomar decisões assertivas através dos indicadores, imagina se eu, enquanto empresário, estou tomando uma decisão em cima de uma informação que ela não está correta. Então, se o meu funcionário ele não estiver bem alinhado com o que ele tem que fazer, ele não estiver capacitado, as informações que a gente vai gerar não vão servir para a tomada de decisão. Ou então vai fazer com que o empresário tome uma decisão errônea, né? Sim. E quais, assim, junto assim, de muitas coisas, quais os principais erros que as empresas cometem? E como evitá-las também? Olha, pensando na realidade de pequeno negócio, gente, é complicado, porque às vezes o pequeno negócio ele nem faz um controle de estoque. Então, às vezes, tem um estoque e ele não tem controle daquilo. E aí ele faz ali, olha, chega uma pessoa, um vendedor ali para ele comprar uma mercadoria e ele vai ali no olhômetro, olha, eu tenho três daquela mercadoria, então eu vou comprar mais duas ali para completar. Ele não tem essa relação. Então ele perde tudo isso que a gente está falando. Então o simples fato dele não fazer um controle é um dos principais erros que se tem hoje na área de gestão de estoque, principalmente em pequenas empresas. Quando a gente está falando também em gerar dados errados, gerar informações erradas, porque às vezes isso não está sendo feito. Isso também é impactante e também é um grande erro para a gestão. Agora, tem um negócio importante também, que às vezes quando a gente fala de estoque, sabe? A pessoa está pensando naquilo que está guardado lá num quartinho, que é o estoque. Só que aquilo que está exposto também é estoque. Então ele precisa de enxergar, olha, o meu estoque é aquilo que está guardado, mas aquilo que está exposto. Então, muitas vezes as pessoas fazem contagens de estoque e esquecem do que está na vitrine. Todos os produtos são estoque? Todos os produtos são estoque. O que está lá disponível para ser vendido, aquilo é estoque. E ainda tem outro fato, por exemplo, quando a gente vai pensar em manufatura, aí quando a gente está falando em manufatura, parece uma grande indústria, né? Não, mas por exemplo, uma confeiteira. É por isso que eu te perguntei, de atacado e tal, dando exemplos. Isso, então, por exemplo, uma confeiteira, por exemplo, ela tem dois tipos de estoque. Ela tem o estoque de produtos acabados, ou seja, já produzi, está acabado, mas ela também tem estoque de matéria-prima. Então é importante eu entender e controlar esses dois tipos de estoque. Eu vou ter as demandas para fazer. Eu já tenho lá, então, a matéria-prima legal. Mas eu tenho também produtos prontos. Então, é importante separar e analisar cada um desses. Esse também é um dos principais erros que se faz. Às vezes, está pensando só no produto que ainda não foi feito, mas também tem os produtos acabados. Muito bem. E você, antes de vir para o Sebrae, você obviamente, já trabalhava com estoque e cada vez mais aprendendo e chegando até aqui, né? Com tanta sabedoria para falar, né? Eu trabalho já desde 2014 com consultoria de empresas, Sim. de pequenas empresas e tal, então fui aprendendo bastante. Também já tive negócios, cresci dentro de comércio e tudo. Já errei também Você muito, teve né? negócios? Já tive uma videolocadora, você acredita? Quando abriu e quando fechou, tem muita gente que fala assim, né? Fala assim, eu tive... Porque às vezes, qual os erros? É por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast, né? Para ajudar as pessoas que estão nos vendo também, nos ouvindo, né? E eu acho que essa é a nossa função aqui, realmente. Quem dera se algumas pessoas, né, lembrassem realmente, pede ajuda pro Sebrae, o Sebrae vai te ajudar a dar uma força. Porque eu tive um bar. Que negócio você teve? Eu tive uma videolocadora. Videolocadora? Poxa, isso é legal, hein? Nós falamos de... Tem uma menina que trabalha aqui, chama Maria Clara. Ela trabalha, não, ela é estagiária aqui. Tem uma turma aqui mais novos aqui, né? Ela deve ter seus, sei lá quantos anos, né? Você nunca deve ter escutado ela falar que é uma fita... VHS, né? Um DVD, né? Tem uns aqui também que acha que se mete a ser novinho, mas sabe muito bem o que é. Só conhece a era do Netflix, né? Onde você vai lá e já aceita, tá pronto. Nunca foi lá na locadora escolher, né? Deixa eu ver qual que é. E o detalhe é o seguinte, você ia na sexta-feira, alugava o filme pro final de semana, se você não entregasse na segunda-feira, uma multa que você ia tomando cada dia que você não devolvesse a sua fita VHS. E tinha que ter rebobinada, né? É mesmo, ainda pagava... É mesmo, tinha esse negócio de rebobinar a fita, hein?
Tentei fazer uma fita. Tempos bons esses, né? Tempos excelentes, cara. Mas a tecnologia Agora chegou, são tempos né? melhores. Mas você acabou de falar que agora a pessoa vai passar assim, como é que chama? Um chip, não? Como é que chama? É o controle por radiofrequência. Ó, controle por radiofrequência. A pessoa passa e fala assim, ó, isso aqui é um produto que vai vencer tal dia e tal, não sei o quê. Perfeito. Sensacional. Ô, Bruno, prazeraço, viu? Mas olha só, não terminei com você aí, não. Como o Bruno falou, gente, e muito bem, um gerenciamento adequado pode impactar positivamente as vendas, a satisfação do cliente, a eficiência operacional e a saúde financeira da organização. Por isso, gerencie melhor o seu estoque para ter melhores resultados. É ou não é, Bruno? Falei certo aqui? Perfeito, é isso mesmo, olha. É o que eu aprendi com você até o momento aqui. Se deixar, a gente vai aprender muito mais. Um bom controle de estoque vai fazer com que o empresário ele tenha uma capacidade de tomar mais decisões, de tomar uma decisão assertiva, por exemplo, na hora de compra. Então é importante linkar isso. Olha, eu preciso de comprar, Sim. eu preciso relacionar com o meu controle de estoque. E eu preciso de entender que quanto mais estoque eu tenho, mais dinheiro parado está naquela operação. Então eu preciso de ter um estoque que seja adequado ao meu dia a dia, para que também eu não fique perdendo dinheiro, né? Porque ninguém monta de negócio para perder dinheiro, né? Não, com certeza. De jeito nenhum. Nem dá, né, nos dias de hoje, né? Pois é, a concorrência está tão grande, as margens estão cada vez menores, então essa gestão de estoque vai te ajudar a você ser mais eficiente e mais competitivo, né? E conseguir realmente vencer essa batalha aí que é do empreendedorismo. Ô, Bruno, ó, brigadão, meu irmão. Valeu demais. Brindar com água, sempre bom também. Água é saúde. Isso aí, Bom demais, muito obrigado mesmo, cara. E espero encontrar você mais vezes aí em podcast aqui. Que negócio é esse, Sebrae? Brigadão, viu, irmão? Legal, foi um prazer. Olha, e para acompanhar o desempenho e os principais indicadores do seu negócio, conheça Focus, ferramenta online gratuita aí do Sebrae Minas, que facilita a análise de dados estratégicos e a evolução também do seu negócio. Acesse o site sebrae.mg ou ligue no 0800 570 0800 para você saber mais. Ó, não esqueça que todos os episódios da 4ª temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Estão disponíveis no YouTube do Sebrae Minas e também nas principais plataformas de áudio. No próximo episódio, vamos falar sobre os segredos para se tornar um bom líder. Fiquem com Deus, até a próxima, obrigado. Tchau. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?